Olá pessoal, boa madrugada aí para vocês, a paz do Senhor para todos. E venho agradecer aí por mais inscritos que entraram aí no meu canal, né? Toda a honra e toda a glória seja para o Senhor, né? Mas agradeço aí pelos que entraram, né? E os que entraram, né? Compartilha aí, né, o canal aí para mais pessoas, para que as pessoas também que estejam com alguma dificuldade na oração, né, esteja com alguma dificuldade aí em alguma parte espiritual, né, na parte da saúde, né, que venha deixar seu nome aí, ou também compartilhar para outras pessoas que estejam precisando, né? E para que, feito eu falei, né, nos outros vídeos, que é a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus ela venha ir aos quatro cantos, né? Que vocês aí me abençoe não, né? Que quem abençoa é Deus, desculpa. Que vocês aí me ajudem aí, né? Compartilhando aí o vídeo, né? Para que mais pessoas se inscrevam aí no canal. Amém? Hoje agora na quarta-feira, né? Umas 7 da noite eu fui com a rocha da igreja do pastor Anderson. Uma rocha abençoada, lá com o irmão Jadilson, né? A palavra foi muito boa sobre primícias, né? Porque a gente tem que tirar o melhor para Deus, né? Que é sempre o primeiro, né? Nunca botar dar a Deus o segundo, a terceiro, não, sempre é o primeiro, né? Sempre separar a melhor coisa para Deus, né? Se for fazer a obra, se for orar, se for jejuar, sempre faça com amor, com vontade, e não porque acha que é obrigação. Não, porque está na Bíblia eu vou ter que fazer, porque não. Então não faça, porque Deus ele não recebe. Se você não fizer com amor, com dedicação à obra, não, vamos evangelizar. Você chegar e dizer, eu vou, oxe, eu estou aqui para botar a mão no arado, né? Eu estou aqui para não deixar espalhar, porque aquele que não junta espalha, né? Aquele que bota a mão no arado nunca não pode voltar mais atrás, né? Porque mesmo que você recue, mesmo que você destrua a sua plantação, mas Deus ele sempre vai estar ali no seu pé, para você fazer tudo de novo, para você começar de novo a sua caminhada, começar de novo o arado, né? Porque aquele que Deus escolhe, né? Deus pega ele e coloca ele firme na rocha, né? Não adianta você querer voltar atrás, não adianta você desistir, porque uma hora Deus vai chegar e vai dizer, volte, né? Eu me agrado de você na obra, né? E quando Deus se agrada de alguém na obra, não tem ninguém que consiga derrubar você não, tá certo? Vou passar para o meu filho aqui, para ele deixar a palavra e depois a gente entrar na oração. Boa madrugada, quem vai assistir esse vídeo, quem possa estar assistindo esse vídeo. A palavra de hoje, né, ela é tão atual hoje em dia quanto ela era na época em que ela foi escrita, né, pelo apóstolo Pedro, né. Ela se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 7, que ela diz assim: porque ele tem, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se pensam que a ansiedade é uma coisa de hoje em dia, não. Até na época de Pedro, isso era uma coisa comum entre os irmãos, né? Os irmãos ficavam muito ansiosos, por muitas vezes, pela perseguição que os irmãos sofriam, pela perseguição que os apóstolos sofriam, porque os apóstolos sabiam o fim que eles iriam ter, Deus não escondia isso deles, né?
Então os irmãos ficavam sempre muito ansiosos e apreensivos, porque se o apóstolo saísse pela porta, poderia ser um dia, uma vez que eles iriam ver aquele homem ali, e depois disso poderia ser que ele não visse mais ele, que ele fosse morto, perseguido, né, caçado até por judeus, né, que ainda perseguiam, assim como Paulo perseguia. Depois de Paulo eles não deixaram de perseguir, continuaram perseguindo e querendo levar perante o Sinédrio, né, os seguidores de Cristo, que eles consideravam uma seita, né? Então os irmãos sempre andavam muito ansiosos, sempre com muita perseguição, sempre em qualquer coisa que faziam, a perseguição e a injúria contra eles. E hoje em dia não é injúria e difamação somente, não, era de morte, era de apedrejamento. Então, se hoje em dia a gente tem ansiedade pelas coisas que estão acontecendo no mundo, quem dirá os seguidores dos apóstolos, né, que eles consideravam filhos? Paulo chamava meus filhos na fé, né, e eles andavam sempre muito ansiosos. Mas aqui Pedro escreve uma carta às igrejas, né, dizendo: lancem sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele cuida dos seus, ele cuida dos seus seguidores, ele cuida dos seus servos. O Senhor, o Deus não é somente nosso Senhor, mas também é nosso Pai, né? E assim como Jesus Cristo disse, né, que pai, que filho lhe pedindo pão vai lhe dar uma pedra, né? Não tem, ou que filho lhe pedindo comida vai lhe dar escorpiões, né? O Senhor é um pai zeloso pelos seus filhos, então ele cuida de nós, lança sobre ele as suas ansiedades, que ele cuida do seu coração, ele cuida da sua carga, ele capacita você a ser, né, a fazer aquilo que ele quer que você faça, né? Assim como ele disse a Moisés, né, quando Moisés disse: Senhor, eu não sei falar, eu não tenho boa comunicação com esse povo, eu não sei falar com eles. Deus disse: não fui eu que fiz a boca do homem, vai e fala o que eu mandar tu falar, né? Ou assim como o profeta Jeremias, que disse para o Senhor: Senhor, eu ainda sou uma criança, eu não sei falar, como é que eu vou dizer essas coisas para os anciões que o Senhor quer que eu diga? E Deus disse: não diga, sou uma criança, porque onde tu mandar tu falar, tu vai falar, e onde eu mandar tu ir, tu vai, e eu me responsabilizarei por você, que eu serei contigo, né? Ou seja, Jeremias estava ansioso, dizendo: Senhor, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou falar esse tipo de coisa para os anciãos e pessoas que têm muito mais entendimento do que eu, pessoas muito mais instruídas do que eu, né? É a mesma coisa na época, né, trazendo para os dias de hoje, é a mesma coisa de querer ensinar para um juiz direito, querer dar uma aula de direito para um juiz, né? Se coloque na posição de Jeremias. Então você não ficaria ansioso, mas Deus disse: Jeremias, eu me responsabilizo por você, Jeremias. O que eu mandar você falar, você fala. Porque eu serei contigo, Jeremias. Eu vou te capacitar e serei contigo. Eu cuidarei de você. Ou seja, a ansiedade de Jeremias estava sobre o Senhor. A ansiedade de Jeremias estava colocando toda a sua esperança no Senhor, né? Porque Jeremias não confiava em si próprio. E aqui Pedro diz: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, que hoje em dia a coisa mais comum é a ansiedade, né? Adolescente ansioso, pessoas ansiosas, né? Vai comprar alguma coisa na fila, não aguenta ficar 5 minutos esperando, né? Quer tudo rápido, quer tudo na hora, quer tudo no momento que quer, se não consegue, fica ansioso esperando o que quer que aconteça, né? Ou quando tá com problemas, uma coxa, né? Eu não me tiro nem dessa fila, porque eu também já tive muito disso. Então, aqui está escrito, né? Não fiquem ansiosos, lance sobre o Senhor, diga: Pai, as minhas ansiedades eu deposito no teu altar, Senhor, porque eu sei que meu futuro te pertence. O Senhor é aquele que sabe todas as coisas. O Senhor é aquele que tem o meu destino, a minha vida na palma da tua mão, Senhor. Ela já é tua. Eu já entreguei ela em tuas mãos, Pai. Agora que se faça a tua vontade, né? É isso que Pedro passa aqui, né? Pedro, que conhecidamente era o apóstolo mais afoito, mais ansioso, cortou a orelha do servo, né? Queria brigar, não tem, disse: Senhor, se és tu mesmo, manda ele ter contigo por cima do mar, né?
quando Jesus fazia questionamento, Pedro era o primeiro a se afoitar e dizer, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Também é o primeiro a cometer muitos erros, né? Negou-se outras vezes. Mas Pedro, ele demonstra que mesmo errando, mesmo sendo muito afoito, muito ansioso, ele ainda se punha aos pés do Senhor quando errava. Eu acredito que essa seja a ideia aqui de Pedro, né? O foco central disso que ele está falando, né? Para nós colocarmos necessidades diante do Senhor e deixar que Ele guie, né? Que Ele administra nosso destino, a nossa vida, o nosso futuro aqui. Não fiquem ansiosos pelo que vai acontecer. É isso que Pedro repassa aqui na palavra dele, né? Então, agora eu vou passar a palavra ao meu pai para ele prosseguir com a oração. É verdade. Pedro, a gente vê que ele foi um homem muito com atitude, né? Ele tinha muito atitude, afoito, né? Que a pessoa que está no barco, né, está ali balançando, não estava numa tempestade, né? Mas estava ali balançando tudinho. E ele nem reconheceram, né, Jesus na hora, só viram um homem vindo, né, andando sobre o mar, tudinho, e ele se apavora, né, porque numa escuridão, imagina, uma escuridão, né, e você vindo com uma pessoa de branco, misericórdia, não poder correr, né, a pessoa não poder correr, só tem um mar, correr para onde, né? Então Jesus olha para eles e diz, não se, né, se acalmem, né, não se agoniem não, porque sou eu, né? E então Pedro, sempre Pedro, né, ele diz, Senhor, se é tu mesmo, né, permita que eu vá até ti. Aí Jesus faz, vem, né, e Pedro vai, né, mas no caminho ele se afunda, vai se afundando, né? Jesus pega na mão dele, levanta, diz, homem de pouca fé, né? Porque Jesus, é a mesma coisa hoje, nos dias de hoje, né? Que muitos se diz afoito, como Pedro, né? Quando Jesus chama para uma obra, né? Quando ele diz, eu vou, mas quando no caminho ele vai encontrar barreiras, né? Satanás ele não vai deixar o campo livre para a pessoa. Satanás vai levantar barreira para ver até onde aquele crente aguenta, né? Feito Pedro ele levantou ali, Pedro ele com as ondas ali, né? E não temeu ali na hora, né? Ele temeu, mesma coisa é o dia de hoje, né? O crente ele vai para a obra, né? Muitas das vezes tem que entrar numa casa que aquela casa espiritualmente está uma bagunça, né? Demônios pesados, né? Uma libertação que não é para poucos, né? Não é para poucos para entrar numa casa para fazer uma libertação. Quando tem demônio ali pesado mesmo, né? Quando tem demônio que para tirar só com bastante jejum e oração, né? E hoje em dia muitos pastores e irmãos, presbíteros não estão fazendo isso, né? Quer viver de aparência, né? Eu não quero dizer aqui que o crente, o verdadeiro crente, né? Eu digo o verdadeiro crente, que ele não vai subir, porque a palavra de Deus diz que só por nós cremos nele, que Jesus ressuscitou, que Jesus, né, salva tudinho, e você fazendo pelo menos a sua parte, você vai subir. Mas Deus se entristece, né? Porque Jesus ele veio, ele passou por tudo aquilo, né? E a única coisa que ele mais fazia era que buscar vidas, né? Ele veio para salvar. E ele deixou 12 discípulos, né? E subiu, mas ele disse, vai e prega o evangelho, né?
E eles fizeram isso. Eles fizeram, né? E, e Jesus ainda deixou uma prova viva, maior ainda, que porque os 12 discípulos andaram com Jesus, né? Viram, Jesus ainda passou 30 dias com eles, né? Pregando ainda, depois que ressuscitou, né? E mesmo assim, na caminhada ainda foi dura, mas um deles que nunca viram Jesus, né? Jesus apareceu para ele, mas mesmo assim ele não viu Jesus, né? Que foi Paulo, né? E mesmo assim Paulo foi um homem que não tem igual na Bíblia, né? Assim, no Novo Testamento. Não tem um igual como Paulo, né? Tirou onda, vamos supor assim, né? Ele mostrou que não precisa ver Jesus, né? Para fazer grandes obras. Não precisa. É só crer. A fé de Paulo é inabalável. A fé de Paulo ultrapassou até a fé de Pedro, né? A fé de Paulo ultrapassou a dos 12 discípulos, porque foi mesmo, a fé de Paulo eu acho que foi igual à fé do centurião, né? Quando Jesus diz, eu não vi aqui em Israel uma fé como essa. E Paulo foi astuto, Paulo foi audacioso, Paulo, no linguagem de hoje, tirou onda, né? Paulo perseguido, o barco, o navio que ele estava, naufragou, né? Mas foi Jesus disse, o navio vai naufragar, mas ninguém vai perecer, né? Uma cobra picou Paulo, a turma ficou tudo lá olhando para ver se Paulo ia. Vai não, meu filho, vai não. Fé é essa aí. Que quando você tá com a mão na obra, quando tá ali, na obra mesmo, de corpo e alma ali, Senhor, eu estou, eis-me aqui, fazer feito Jeremias, eis-me aqui, Senhor, né? Faz o que quiser aqui, ó. Aí eu sou teu, né? Estou aqui de corpo e alma para fazer a tua obra, para buscar a tua face, né? E o resto, meu filho, deixa quando Deus taca a mão em cima, ninguém mexe não. Ninguém mexe não. Você tira aí pro Eliseu, né? Quando chegaram para poder prender Eliseu e o servo dele, quando o servo dele se acorda que olha, tem um monte de soldado, de cavalo. Aí ele chega para Eliseu e diz, olha, um bocado de soldado aí. Aí Eliseu disse, não se preocupe que os maiores que estão com a gente do que estão com ele. Aí ele, oxi, tá doido, né? Aí Eliseu pega e pede a Deus, Senhor, abre a visão espiritual do menino. Quando Deus abre, maiores é a carruagem de fogo, cavalo de fogo. Meu amigo, não adianta não. Você não vê, porque Deus não permite. Mas se você for ver, se você for um crente que está verdadeiramente com a mão, com o corpo todo na obra, não é com a mão não, é com o corpo todo na obra, né? Fazendo ali campanha, feita a gente está fazendo um jejum, fazendo oração, né? Estamos se consagrando, né? Ah, não tenho um tempo para ir para a igreja porque eu trabalho, se consagra em casa, né? Ah, não tenho tempo para ciclo de oração porque eu trabalho, faz o ciclo de oração, faz em casa. Tu mora sozinho, danada. Ou danada, né? Um crente ou a crente. Tu mora sozinho, né? Faz o culto em casa. Pega os filhos, a esposa. Vamos fazer um culto aqui. Porque a palavra de Deus diz, onde tiver 2 ou 3, eu estarei no meio, né? Vamos fazer um culto aqui. Vamos louvar. Porque a mudança, né? Ela vem primeiro do nosso coração e segundo ela vem da casa. A mudança ela começa daqui para fora.
Você não tem que mostrar para o mundo que você é santo lá fora. E quando entra dentro de casa, quando as pessoas descobrem que quando entra dentro de casa, vai descobrir que você, ou se for um homem, se você bate na esposa, é ruim para os filhos, trai a esposa, né? Vice-versa, a esposa também trai, ou é ruim para os filhos, é uma mãe ruim, entendeu? Porque a mudança tem que vir daqui, por isso que Deus ele sonda o coração, ele muda, primeiro é o coração, a mesma coisa você fazer dentro da sua casa, a mudança vem daqui para fora, não é de fora para dentro não, eu vou primeiro mudar o mundo para depois mudar dentro da minha casa, não, a mudança ela vem daqui, é de fora, amém? Então, hoje é essa reflexão aí, né? Temos atitude, né? Também para trazer mudanças para dentro da nossa casa, tá certo? De novo, né? Venho agradecer. Hoje você vai orar, quanto eu falei. Essa aqui é abençoada para orar, viu, gente? Venho agradecer aí a todos do meu canal, os novos inscritos, e os inscritos aí já antigos. Venho agradecer aí, a força aí para vocês, por se inscrever no meu canal. Compartilha, se inscreve aí, deixa aquele like, comenta o que vocês estão achando aí da campanha. Se vocês estão querendo oração, deixa o nome, não precisa botar lá, eu quero uma oração só se você quiser botar, né? Eu quero uma oração pro meu filho que está no hospital, aí bota o nome. Eu quero uma oração para minha filha, eu quero uma oração para o meu esposo, né? Para Deus libertar ele da cachaça, essas coisas, né? Porque tem, e para vocês entenderem também uma coisa, que tem área espiritual que é difícil, mais difícil de tirar, né? Quando o homem ele é duro de coração, né? E não quer se converter, não quer se afastar, não é fácil. Não é só uma campanha que vai puxar, pegar esse homem, essa mulher de volta e trazer, quando eles endurecem o coração, né? Só bastante oração, jejum para trazer de volta, né? Tem vezes que uma esposa ou o marido ora muito para conseguir trazer um filho das drogas, né? E essas coisas, né? Claro que Deus não vai deixar nada de mal que aconteça com essas pessoas, porque eles estão debaixo de oração, né? Tem uma mãe, tem um pai, tem uma esposa, orando para trazer ele de volta, né? E enquanto isso, Deus está ali, com a mão em cima, deixando que nada aconteça, né? Porque ele está debaixo da oração ali. Alguém está de joelho, né? Se alguém está de joelho, ninguém mexe nos seus, né? Por isso que a palavra de Deus diz que tu e tua casa, né, serviremos ao Senhor, né? Então é isso, pessoal. Venho agradecer aí, né? Por essa maravilhosa campanha. Quarto dia hoje, né? Falta mais 3 dias. O inimigo ele está se levantando, né? Estou tendo sonho, até está me atacando nos meus sonhos, né? Começando a atacar nos meus sonhos de ontem para hoje. Está dizendo meu filho, o inimigo está me irritando já, começando a me atacar nos meus sonhos, né? Para me perturbar, para tirar meu foco, né? Mas aí estou aqui, firme e forte, né? Porque eu já estou vendo que eu estou incomodando, né? Já estou vendo que eu estou incomodando aí, o lado espiritual. Eu quero que incomode, eu quero que incomode. Eu quero mostrar a ele que comigo não brinca, né? Porque eu tenho Jesus Cristo, né? Comigo, né? E quem tem Jesus, meu filho, sai da frente, né? Porque quando Jesus ele entrou naquela cidade que tinha aquele gadareno, né? O demoniado, ele se prostrou na hora,
Ele se prostrou na hora. Então, meu filho, quem fazer igual um pastor aí, que eu não vou dizer o nome, que anda com Jesus, tira a onda, né? Então, se eu estou incomodando o inferno não, né? Os demônios não estão no inferno, os demônios estão na terra. Se eu estou incomodando os demônios, então, meu filho, ele que se virem, porque eu vou incomodar mais ainda, tá certo? Aí, gelado. Pronto, vamos orar, pessoal. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a vós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Em nome do teu Filho Jesus, Senhor. Pai, eu venho em tua presença, Pai, nessa madrugada, Senhor. Eu venho, Senhor, te agradecer por essa campanha, agradecer por esse momento, Senhor. Agradeço, Senhor, por esse momento de adoração, Senhor, esse momento da tua palavra, Senhor. E agradeço, Senhor, pela tua presença, Senhor, neste momento, neste lugar. Agradeço pelo mover do teu Espírito Santo, Senhor. Agradeço, Senhor, por todas as pessoas que possam estar assistindo, Pai. Agradeço, Senhor, pois está escrito que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, Pai, o Senhor estará entre eles, Pai. Pai, eu venho aqui, Pai, glorificar, Senhor, e santificar o teu nome, Pai. Eu venho, Senhor, agradecer, Pai, pela minha casa, pelo meu lar, Senhor. Agradecer pela oportunidade de estar aqui com meu Pai, Senhor. Agradecer, Senhor, pela capacidade, Senhor, de falar do teu nome, Senhor. De como falar contigo, Senhor, de me prostrar diante do teu altar, Pai. Agradeço pela oportunidade, Pai, de fazer a tua obra, Senhor, de fazer a tua vontade, Pai. Agradeço pela oportunidade, Pai, de colocar a mão no arado, Senhor. Agradeço, Senhor, pela tua presença, Senhor, pela tua instrução, Senhor, pelo moldar do teu Espírito Santo nesse ambiente, Senhor. Pai, eu venho orar, meu Senhor, por cada pessoa que possa estar assistindo esse vídeo, Pai. Oro, Senhor, por cada pessoa, Pai, que possa estar, Pai, afogada em mentiras, Pai, afogada em pecados, meu Senhor. Está com a cova aberta, Senhor, o inimigo quer derrubar essa pessoa, Pai. Mas eu te peço, Senhor, envia o teu anjo, Pai, envia o teu Espírito Santo, Pai, no coração dessa pessoa, Pai. Envia um servo teu, meu Senhor, na vida de cada uma das pessoas, Pai. Molda, Senhor, e mostra, Pai, que o Senhor é o mesmo Deus, Pai, de ontem e de hoje, e que eternamente vai ser, Senhor. Mostra, Pai, que o Senhor é aquele que pode agir nas nossas vidas, Senhor. Porque o Senhor ainda é o mesmo Deus, Senhor, que protegeu o seu povo, Senhor. Que libertou ele, Pai, da escravidão, Pai. E assim como o Senhor libertou, Senhor, o seu povo da escravidão do Egito, Pai. Que o Senhor pode libertar essas pessoas, Pai, da escravidão do pecado, Senhor, da escravidão da ansiedade, Senhor, da escravidão, Pai, dessas setas inflamadas do inimigo, Pai, da escravidão desses demônios, Pai, que vivem atormentando a vida dessas pessoas, Senhor, que vivem induzindo elas a cometerem atos tão horríveis, Senhor, e perversos, Pai, que o Senhor não suporta ver essas coisas, Pai. Eu oro, Senhor, te pedindo, Pai, que o mesmo Deus, Pai, o Deus de Abraão, Pai, de Isaac e de Jacó, Pai, o Deus que protege, Pai, cuida dos seus servos, Pai, o Senhor que protege os seus, Pai, que não tem prazer na morte do ímpio, Senhor, mas antes que ele se converta de seus maus caminhos, Pai, o mesmo Deus, Senhor, que entregou seu Filho, Pai, o unigênito, Pai, para que todo aquele que nele crê, Pai, não pereça, mas tenha a vida eterna, Pai. O mesmo Deus, Senhor, que fez o seu Filho se fazer pecado por nós, Senhor, para que tenhamos a redenção, Senhor. O véu foi rasgado, Pai, e tenhamos acesso à Tua glória, Senhor. Temos acesso ao Teu altar, meu Senhor. Temos acesso ao Teu trono, Pai. E podemos nos prostrar diante de Ti, ó Pai. Eu oro, meu Senhor, por cada pessoa, Pai, que está no corredor do hospital, Senhor, esperando, Senhor,
A cirurgia de um parente, Senhor, de um irmão, Senhor, está ansioso, Pai, está se desfazendo, está desfalecendo, Pai, Só o em, Senhor é Deus. em ansiedade, Senhor, está se desfalecendo em lágrimas, Senhor, porque tem parentes que estão com câncer, Pai, que tem parentes, Pai, que estão no leito de morte, Pai, que não sabe se essas pessoas vão sobreviver, Senhor. Entra nesses lugares, Senhor, entra nos hospitais, Senhor, nos hospitais infantis, Senhor. Tantas crianças, Pai, que se machucam, tantas crianças que têm doenças, Pai. Nem começaram as suas vidas, Senhor, mas o inimigo já quer tirá-las. Eu sei que muitas coisas são com a tua permissão, Pai. Mas eu te peço, Senhor, mostra que o Senhor é o mesmo Deus misericordioso, Pai. Que assim, quando o rei Ezequias, Pai, rogou a ti, Senhor, naquele quarto, Pai, pedindo a ele, dizendo: Pai, eu andei diante de ti, Senhor, retamente, Pai, nos teus caminhos, Pai. E o Senhor teve piedade dele, Pai. O Senhor disse ao teu servo Isaías: volta e diga ao meu servo Ezequias que eu ouvi as orações dele, vi as suas lágrimas, e eu acrescentarei à vida dele mais 15 anos, Pai. O Senhor teve misericórdia dos teus servos, Pai. Demonstra essa misericórdia, Pai, com as pessoas que estão nos hospitais, Senhor. Demonstra essa misericórdia, Pai, com as pessoas que estão nas ruas, Pai. Com as crianças que estão passando frio, Senhor. Com as pessoas, Pai, que não têm onde repousar a cabeça, Pai. Demonstra essa piedade, Senhor, porque assim como o Senhor teve, Pai, com aquela moça, Pai, que foi fazer um alimento para o seu filho, Pai, que eles iriam comer e logo após iriam morrer, Pai. Demonstra a piedade que o Senhor teve quando o Senhor mandou seu servo Elias dizer: mulher, faz o que tu tem para mim, que não faltará azeite na tua botija nem farinha. Pai, demonstra a tua piedade, meu Senhor, para com os teus servos, Pai.